Bom dia, ladies and gentlemen. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia maravilhoso. Quintou, galera. Aqui venta, nesta Floripa, na ilha de Santa Catarina. Venta, já choveu, já parou, faz de tudo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Bora lá começar mais esse dia maravilhoso. Quinta-feira é dia de filme. Hoje nós vamos falar de um filminho a pedido. Fernanda, diretamente lá de São Paulo, pediu para assistir um filminho e ver, trazer um pouquinho. E eu acho que é bem interessante esse filme, porque ele traz várias situações, várias repercussões sobre a não presença de nós, sobre a gente entrar no fanatismo, sobre a gente se engolfar com aquilo que os outros dizem. Esse que os outros dizem pode ser em religião, pode ser em política, pode ser em futebol, pode ser em tantas áreas, onde a gente simplesmente perde o controle daquilo de ser quem eu sou e eu me coloco engolfado, acreditando piamente naquela situação. O nome do filme é Os Crimes da Nossa Mãe. É uma sériezinha no Netflix, eu achei que fosse um filme só, mas depois eu fui ver que era uma sériezinha. Eu assisti só o primeiro capítulo, não deu tempo de ver o restante. Ontem foi outro dia maravilhoso, trabalhando as emoções, com a Escola das Emoções, né? Nesse projeto que a gente está começando a entregar para as empresas. Foi muito legal mesmo. E o mais interessante que me chamou a atenção é de que quem está falando mais pela primeira vez que eu vejo, gente, são os homens. Os homens estão falando mais que as mulheres. Os homens estão se posicionando, os homens estão trazendo, os homens estão se interessando em perceber como são suas emoções, como são seus comportamentos. Todas as formações que eu fiz eram sempre 5, 10% de homens. O resto era sempre mulher. As mulheres sempre foram muito mais buscadoras de entender mais o que acontece dentro delas. E dessa vez estavam os homens. Estão os homens. Então estou achando muito interessante isso. Então, se você é homem que também está buscando, Daniel aqui, parceirão, né, Daniel? Daniel já está lá no nosso grupo também de segunda-feira. Tá buscando, tá achando que não, entender de inteligência emocional, entender de mim, não, nada a ver. Nada a ver, o negócio é aqui, ó, tá na mente. Isso, a mente mente. A mente mente. E aí tu adoece, e aí tu te enrijece, e aí daqui a pouco tu vê tu tá sedentário, passou para trás, tu te enfurece com uma coisa do nada. Vamos aprender a se conhecer, gente. Vamos aprender a olhar para dentro. Então nesse filme, tamo junto! Nesse filme, nessa série, né, Os Crimes da Nossa Mãe, ele começa trazendo essa questão de religiosidade versus espiritualidade. Não é que a série traga, mas ela coloca que eles são da igreja Mormon. E eu, assim, gente, hoje eu digo que eu sou universalista. Eu não acredito que tenha uma única igreja. Eu acredito que todas elas têm coisas maravilhosas, assim como todas elas que separam, que diz que aqui é bom e ali é ruim, tá errado. Porque somos todos um. Tudo que eu quero criar a separação significa de alguma maneira eu estou querendo te engolfar, te envolver para que tu seja o meu cordeiro. Eu não tenho que excluir nada nem ninguém. Eu tenho que dizer, essa é a minha linha, mas eu respeito as outras linhas. E cada um enxerga Deus de uma maneira. Essa é a grande maravilha da vida. Onde tem lá no livro, que eu já falei várias vezes, Terra, Biblioteca Viva, que fala disso. Os conteúdos para vocês, para cada um de nós se desenvolver, serão semeados nos mais diversos livros, para que cada um de nós, você, eu, possamos buscar e através de nós montarmos o quebra-cabeça. Cada um tem um quebra-cabeça para montar. Qual seria a graça do mundo se todo mundo tivesse o mesmo quebra-cabeça? A única questão do mesmo quebra-cabeça é compreender que existe uma consciência e que nós estamos a serviço dessa consciência. E ainda assim, mesmo os ateus também não acreditam que exista alguma outra coisa. E está tudo bem. Pode ser que eles precisem viver dessa forma. Não é uma obrigatoriedade. Se isso traz conforto, ok. Mas eu preciso também estar atento com essas situações. Esse filme ele me faz lembrar outras duas sériezinhas, né? A do João de Deus, também a do Osho. Vendo todas essas situações, a gente vê como a mente mente.
Como a gente pode ser engolfado por algo com facilidade? Basta eu estar carente, basta eu não me perceber, basta eu buscar sair de algo que eu não aguento mais, romper com aqueles padrões. Mas, gente, vamos trazer um pouquinho, vamos pensar, vamos refletir sobre a lógica da vida. Se na lógica da vida a gente escolhe, como Chico Xavier já nos trouxe, eu acredito, o Petro que também traz essa linha. Se a gente escolhe nascer, se a gente escolhe uma família, a família nos traz essas impressões. Se nós somos um veículo de expansão da consciência, onde essa consciência ela é onipresente, onisciente, onipotente, ela nos habita, o que é o nosso papel? Nosso papel é passar por todas as situações. Não é eu ficar escolhendo bom ou ruim. Quanto mais eu aprendo e mais eu pratico isso, mais eu vejo como a verdade. Isso não me coloca vinculado a nenhuma religião, me coloca vinculado a mim. A mim. E não de um egoísmo ou egocentrismo, mas de que eu possa perceber, estar presente o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que essa religião me traz, o que eu me sinto. E aí eu trago um exemplo meu. Quando eu comecei as curas energéticas, eu fiz o Reiki, e em seguida eu trabalhei, depois da apometria quântica, eu trabalhava aqui, eu estou em Floripa, aqui do ladinho, no hospital, no HU. E ali no HU a gente tinha o projeto Amanhecer, que era um trabalho onde a gente fazia entregas, né, energéticas, várias, todo mundo fazia. Né? Tinha o Reiki, tinha a apometria, tinha a eteriatria, tinham várias técnicas que estavam ali a serviço gratuitamente, ainda deve existir esse projeto gratuitamente para as pessoas. E aí eu também comecei a frequentar, tinha um espaço de um fitoterápico ali em Rancho Queimado, Cidade da Esperança. Eu não me lembro o nome dele agora, mas daqui a pouquinho deve ver. E também tinha muita função de ir, de fazer, ele tinha uma palavra muito boa, mas tinha algo que eu me sentia envolvido naquela época. Claro, eu estava começando o meu caminho de autoconhecimento e que às vezes a gente se coloca cego nessas questões de ir. Não que ele fizesse alguma coisa de errado, não. O da Cidade da Esperança era muito, muito bacana, muito interessante. Um trabalho onde ele tinha bastante fitoterapia. Ali me fez perceber a possibilidade de que todos nós temos de canalizar algo, mas através do Projeto Amanhecer eu conheci a Daya, que foi a minha parceira na técnica da reconexão axial. Ela trazia algumas disciplinas, onde a gente meditava todos os dias, 6 horas da manhã. Eu aprendi a importância de ficar em silêncio e tudo mais. Participei junto das canalizações com ela, ora eu canalizava, ora ela canalizava. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção quando em determinado momento ela começava a dizer de que ela trazia a verdade. Não, mas eu estou canalizando aqui o mestre Mahaguruji Meilin. Ok. Eu comecei a sentir um chamado de acordar às 4 horas da manhã. Eu acordava às 4 horas da manhã e ia lá e escrevia. E eu, desde que eu aprendi a utilizar o pêndulo, a radiestesia, ou utilizar o meu corpo como pêndulo, eu sempre que eu terminava de canalizar alguma coisa, eu perguntava, estou em amor e verdade? Essa canalização é vinda de uma fonte amorosa e verdadeira? Algumas vezes vinha que não. Aí eu me lembro da Eva Pierrakos. Eva Pierrakos foi a mulher que canalizou as 258 palestras do Petro. Ela levou 6 meses sendo testada. Ela também tinha várias canalizações, ela se colocava a fazer e tudo mais. E levou 6 meses até ela encontrar a canalização coerente. A canalização de algo que se denominava o guia. É muito interessante porque vem várias situações onde o nosso ego ele é chamado a crer ser mais importante. Eu me lembro que algumas vezes que eu canalizei, vinha com uma assinatura Mãe Maria, Jesus. Eu digo, uau, estou canalizando Jesus, meu Deus. Hoje eu vejo que é impossível. São seres de uma consciência, de uma energia tão grande que eu não daria conta de chegar perto disso. Mas ao mesmo tempo existem várias... Para quem acredita, existe o campo de obsediação. Vários obsediadores de que eles também se fazem colocar com esse tipo de palavra. Então,
nessa série mostra exatamente essa questão onde ela começou a fazer esse trabalho dela e começou a se enxergar de que no primeiro marido ali ela tinha abusos e não dava certo, e aí saiu daquela trajetória. Depois ela foi para uma outra, montou uma outra família com outro homem, e ela se via indo bastante na igreja e ele não acompanhando. E isso fazia com que ela qualificasse ele como sendo uma pessoa não evoluída. É muito fácil a gente simplesmente querer colocar: eu estou fazendo, tu não estás fazendo. Eu sou evoluído, tu não é. Eu muitas vezes já me fiz isso. O que eu vejo hoje não é uma questão de outro ser evoluído ou não, é o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo de despertar. Cada um tem a sua maneira de despertar. Às vezes eu posso ir através de uma religiosidade. Às vezes eu posso ir através de uma filosofia, eu posso ir através de um yoga, de um exercício. Eu posso ir através de uma caminhada, caminho de Compostela. Eu posso ir através de uma música. Existem infinitas formas da gente começar a olhar para dentro. E ela aqui, ela seguiu esse caminho da religiosidade. E quando ela saiu dessa primeira relação, o filho mais velho trouxe de que teria sido abusado por aquele pai. E ela disse: não, imagina, não, jamais faria isso. E aí começam as situações dessa lógica de vida que eu trago, gente. É desafiador? Pode ser. Tu pode acreditar, tu pode não acreditar. Mas se eu fiz o roteirinho, eu escolhi, inclusive como esse menino, ter essa situação do abuso. Compreender como é na carne, na pele. Porque pode ser que existem estudos que dizem que a gente tem entre 600 e 1.100 vidas. Pode ser que eu, em alguma outra vida, tenha abusado de alguém. Ou tenha tido simplesmente uma relação sexual onde a minha companheira ou companheiro não quisesse, eu dei uma forçada. Então eu escolhi sentir isso. E no que eu escolho sentir isso, eu tomo consciência. E por que normalmente todas as situações acontecem quando a gente é pequeno? Porque a gente não tem a plena capacidade de reagir, de dizer que não. E talvez algumas vezes tenha sido isso, exatamente essa mesma situação de que essa pessoa lá que foi abusada tenha sofrido. Existe uma lei maior de causa e efeito. Nessa lei maior de causa e efeito, quando eu paro e olho, putz, eu causei isso. A nossa alma busca compreender isso, eu quero me redimir disso. É como se eu tivesse uma lista de scores lá, onde eu preciso zerar essa conta. Eu quero me redimir disso. Eu escolho então passar por essa experiência para que nunca mais isso precise acontecer. Para que eu possa depois ser um porta-voz, ou para que eu possa depois de alguma maneira mostrar de que a vida segue. E esse é mais um teste, gente. Se a gente parar para analisar Jesus com todo o poder que ele tinha, com toda a situação, por que ele escolheu lá ser traído? Por que ele escolheu tomar as chicotadas? Por que ele aceitou carregar uma cruz? Por que ele aceitou ser pregado? Porque ele queria fazer esse teste final na carne. Ele já tinha testado a ele mesmo com 40 dias no deserto sem nada, se ele poderia sobreviver. A gente precisa algumas vezes entrar na nossa mente para ver a quantidade de absurdos que a gente se coloca. Eu preciso disso, será? Será que eu realmente preciso disso? Eu já fiz alguns testes comigo, de, por exemplo, ficar 6 meses sem comer carne. Fiquei já um mês fazendo, durante a semana, durante os dias da semana, de segunda a sexta, jejum intermitente, onde eu comia só uma vez. Eu comia de 12, comia ali do meio-dia a 1, ou às vezes do meio-dia às 2 eu fazia o meu almoço, bem lento, bem espaçado, e ficava 21, 22, 23 horas sem comer. Não morri. Tomava água o restante do dia. Não tomava cerveja, não é? Não adianta chegar aí e querer se hidratar com pão líquido. Então a gente precisa perceber essas situações do que eu realmente sou ou estou. A mente mente. Nós precisamos sair desse loop: pensamento, julgamento, sentimento,
pensamento, julgamento, sentimento, eu preciso trazer para o corpo, sentir. Te coloca aí agora, presente. Sente como é que estão os teus pés no chão. Como é que é sentir os teus pés? Tem alguma parte dos teus pés que está doendo? Respira. Sente a tua panturrilha. Como é que está a tua panturrilha? Está bem? Teu joelho está em ordem? A tua coluna. Como é que é ficar com ela ereta? Como é que é ficar com ela solta? O que tu ouve de barulho onde tu estás? Qual é o cheiro? À medida que eu vou fazendo isso, eu começo a observar esse ambiente externo e eu começo também a ver o que cada uma dessas coisas me coloca, me faz sentir. Como é que a gente aprende, gente? Através da repetição. Só que algumas atitudes dessas nos colocam tão em um pensamento automático, em uma ação automática, que eu acabo me engolfando nos meus pensamentos e paro de perceber o que eu estou fazendo. Por isso que dão os acidentes, porque eu estou lá cozinhando alguma coisa e estou pensando em outra, daqui a pouco o pano está ali do lado e o pano pega fogo, por uma coisa simples. Então eu preciso reaprender a estar presente. Existem algumas atividades, sim, de que eu posso colocar no piloto automático, mas eu preciso voltar e significar ela ali antes. Eu preciso sempre ver se aquela ali é a melhor maneira. E às vezes a gente entra tão no piloto automático, por exemplo, eu estava saindo do banho hoje de manhã e eu tomo banho sempre prestando bastante atenção. E hoje eu fiz uma coisinha diferente. A hora que eu estava colocando a roupa, eu estava dizendo para ele, colocando a blusa agora. Como é colocar o movimento, colocar o braço direito, desce, colocar o braço esquerdo, desce, descer a blusa, acomodar a blusa, colocar a calça, colocar uma perna, os movimentos, quais são os movimentos que o meu corpo faz? Eu estou conseguindo me equilibrar? O que o meu corpo está sentindo? Tem algum recado nisso daqui? Tem algum movimento que eu precise mudar? Então, quando a gente começa a se perceber nessas situações, eu volto a poder me ver no presente. Para que naqueles momentos onde eu estou precisando ter uma decisão, eu não seja levado, eu não seja enganado. Eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. Como eu trouxe ontem lá no grupo, e aí que nessa situação da religiosidade também, uma vez eu estava aqui em Floripa, e aí me ofereceram day use lá no Costão do Santinho. Podia ir com a esposa, com os filhos. Fomos. Que legal. Olha só, fui presenteado. Olha como a vida é generosa. Uau! Vamos lá, fomos, passamos o dia, nos divertimos. Foi muito bacana. Muito interessante a experiência. Aí terminou o day use, eles disseram, pronto, agora nós precisamos só de 10 minutinhos de vocês. Ok, vamos lá. E aí não, porque gostou, perguntou aquele encantamento, e aí disse, não, então quem sabe te tornar sócio? Eu disse, interessante. Só que assim, eu tenho o hábito de não decidir as coisas no momento. Eu gosto de dormir a situação e depois eu trago. Depois eu te dou a resposta, pode ser? Ele disse, não, peraí, só um pouquinho, vou lá falar com o meu gerente. Aí fui lá, falo com o gerente, conseguiu 20% de desconto. Não, mas olha só, eu consegui 20% de desconto para te não precisar esperar até amanhã, para te fechar agora. Eu disse, que legal, mas assim, eu não tenho mais esse hábito. Eu já tive o hábito de tomar as decisões assim em cima do laço e normalmente depois eu sentia um pouco de culpa, vergonha, me arrependia e aí não tinha. E aí para não ficar correndo atrás e depois ter que ficar dizendo para ti que não vou querer e um contrato, eu preciso ler o contrato, eu preciso entender, eu preciso compreender toda essa situação, avaliar realmente para mim se faz sentido ou não, para eu poder tomar essa decisão. Então eu te agradeço, se eu puder te dar a resposta amanhã, eu vou consultar. Peraí só um pouquinho, vou lá falar com o meu gerente. Aí foi lá, falou com o gerente, não voltou. Ele disse, não, para amanhã a gente não consegue, mas eu consigo hoje para ti um desconto de 30%, para te fechar agora e não precisar ter que colocar, porque afinal de contas é uma oportunidade única, não sei o que lá. E veja bem, tu já desfrutou aqui desse dia, olha só o custo que a gente teve, mas aí a gente acerta dessa maneira, com 30% ainda está valendo a pena. Eu disse, obrigado, meu amigo. Mas eu já te disse, eu não tomo decisões assim no impulso. Eu preciso avaliar como é que é a minha agenda, quais são os usos. Aí ele se levantou, saiu, ficou indignado.
Eu disse, então tá, vamos embora e tá resolvido. Depois eu avaliei e realmente não fazia sentido para mim. Eu gostei da estrutura, mas não é o tipo de estrutura de que eu gostaria de estar frequentando mais vezes. Eu gosto bastante de repente, um apartamento em uma praia, onde eu possa viver aquela localidade, onde eu possa continuar fazendo a minha comida ou provando a comida de um e de outro. Então não adianta eu me colocar em um complexo com all inclusive, se não me agrada. Então a gente precisa, só que isso foram anos de autopercepção, anos de já estar se amando, de estar se compreendendo, para não ser engolfado nessa situação, porque é isso que a maior parte dessas religiosidades também faz. Nos coloca numa situação engolfada de que eu tenho que, porque senão vai ser pecado. Deus quis, Deus não quis. E aí coloca essa separação, joio do trigo, de novo. Então ali, voltando para a criança, né? Então a criança que foi abusada, quem foi o culpado disso? A criança, a mãe, o padrasto? Todos tiveram parcela disso. A mãe por não estar atenta, o padrasto por provavelmente repetir algo que ele já teria sofrido, que ele qualificou isso como amor. A criança estava emanando, por mais que a gente não acredite, é sempre a vítima que emana o campo eletromagnético para sofrer. Mas quando a gente compreende esse todo, assim como Jesus ele conseguia, ao meu ver, conseguia se ver como sendo o algoz dando a chicotada e com a vítima sofrendo a chicotada. E percebendo ainda por cima, se olhando, como é o corpo receber isso. Uau, como dói. Como dói. Nesses exercícios que eu trago do Ho Oponopono, por exemplo, muitas vezes, quando eu digo lá agora causar, vem um prazer negativo, agora sofrer. Sinto como se fossem agulhadas, alfinetadas daquela emoção sendo sofrida. Trazer para o corpo, trazer para essa consciência. E aí a gente começa a ir percebendo o quanto a gente vai se colocando engolfado, né? Então daqui a pouco tu começa a ter todos os símbolos daquela tua igreja, não somente isso daqui, somente esses símbolos são os que valem a pena. Parceiro com aquilo. Aí ela acabou se separando daquele outro homem, buscou um outro parceiro com força espiritual. E esse outro parceiro ele já traz de uma maneira assim, eu também já vivi exatamente assim, nossa, aqui é um reencontro, eu sabia que viria, eu já estava canalizando aqui de que estaria vindo o seu grande parceiro, a sua alma gêmea. Foi muito engraçado isso, porque exatamente nessa parceria, onde eu estava canalizando a técnica, algumas vezes ela chegava a dizer, não, porque nós somos as duas metades de uma parte, não sei o que. Eu digo, que legal. Que legal. Mas eu tenho a minha esposa. Eu sei quem é a minha parte. Se eu tivesse de alguma maneira frágil ou desconectado de mim, ou desconectado da minha esposa, eu teria cedido aos encantamentos. Eu disse, não. Eu sou teu parceiro profissional. Não existe nada além disso. Somos apenas parceiros profissionais. E sempre será assim. Escolhas. E aí a mãe cutucando por o filho estar na igreja cristã. Aqui a gente começa a ver essas situações, né? Quantas vezes, sempre que a gente cria separação, gente, para e observa. Para e observa. Não existe a separação. Quando eu tenho que ficar dizendo, não, mas essa tua igreja não vale. Ora, onde já se viu tu ser cristão, tu ser umbandista, tu ser espírita, tu ser ateu. Deixa a pessoa viver aquela experiência. Qual é o problema? O máximo que pode acontecer é tu poder compreender um pouco mais sobre uma outra religiosidade. Nenhuma delas é perfeita. Se a gente parar para analisar a próprio Jesus, e Jesus tem lá a visão dos judeus, a visão da igreja católica, e depois tem a igreja luterana, depois tem a igreja XYZ.
Quantas formas, e cada um tem uma interpretação de tudo aquilo que ele fez. Mas a história dele não foi única. A questão é de que cada um olhou sobre a sua ótica. Então a gente precisa ver até que ponto isso daqui é uma verdade absoluta. Eu preciso separar, como lá do Osho, né, no filmezinho dele, mostra exatamente, tinha as meditações ativas e tudo mais, tinham situações que eram muito bacanas, tinham várias frases dele, conteúdos que são muito interessantes. Mas ao mesmo tempo havia uma omissão em deixar tudo aquilo acontecer. Qual é o sentido de uma pessoa que busca a espiritualidade, a elevação da consciência de todo mundo, que sonhou um dia ter um Rolls Royce, chegar a ter 33 Rolls Royce? Qual é o sentido disso? Se eu precisava ter a experiência de ter um, ok, eu tive um. Agora esse recurso nós vamos criar outros espaços para que mais pessoas possam se desenvolver. E aí entrou numa vaidade, onde tinha relógios com diamantes. Então quando a gente olha essas igrejas, eu fico pasmo assim, com templos gigantes. Templos gigantes. E aí com uma pressão psicológica de que tu tens que deixar o dinheiro lá. Peraí só um pouquinho, por que eu tenho que deixar? Vamos lembrar lá de novo do filme do Indiana Jones e a última Cruzada, onde ele busca o cálice sagrado, o Graal. E aí no cálice sagrado, como é que era o cálice? E aí vem aquela situação, não, o cálice de Cristo ele tinha que ser o cálice de ouro mais lindo. Era uma pecinha de porcelana. Então a gente precisa ver aonde tem o tempo inteiro tudo isso. A gente está sempre sendo testado para que eu possa evoluir, expandir a minha consciência. E aqui, quando a gente se coloca engolfado numa situação de religiosidade, eu quero ver os outros capítulos ali para poder trazer com um pouco mais de propriedade, eu preciso, opa, o que é verdade nisso? O tempo inteiro eu fazia. O que é verdade nisso que eu estou fazendo? O que isso diz respeito a mim? Essa é a única forma? Se essa pessoa está te dizendo que essa é a única forma, para e pensa, aqui tem pegadinha. Nada é único. Nada é único. Nem o que eu trago é único. O que eu trago é uma possibilidade. O Ho'oponopono, da maneira como eu queria, é uma possibilidade. Existem várias outras. Cada um vai encontrar uma maneira de poder se encontrar melhor. Eu posso fazer via yoga, eu posso fazer via caminhada, como já disse, eu posso fazer via florais, eu posso fazer via constelações por algum tempo. Todas são partes. O objetivo é exatamente eu poder perceber de que isso me leva do ponto A até o ponto B, mas não me faz ter todo o caminho. Me faz ter uma parte, me faz ter uma compreensão. A educação emocional que eu trago é como uma parte. Mas tu precisa também trabalhar o teu corpo físico, tu precisa também trabalhar o teu corpo energético, tu precisa também trabalhar a tua alimentação, tu precisa trabalhar também o teu conhecimento. Eu não estou ensinando todo, eu estou ensinando uma parte. Nós somos seres integrais. Nós temos várias outras partes para a gente poder se olhar, desenvolver e crescer. Então, quando a gente coloca a religiosidade, aqui vem um outro ponto muito importante, né? A religiosidade separa, a espiritualidade une. A religiosidade me coloca de que essa religião, mesmo que seja, não, isso daqui é para te tornares um ser desenvolvido, espiritualizado. Pegadinha do malandro. Não é uma única forma. E aí tu pega, então, opa, o que é espiritualidade? Eu quero conhecer, não é à toa, gente, que o budismo, se a gente parar para olhar o budismo, ele tem mais de uma forma. Por quê? Porque ele traz uma base, mas o budismo chinês é diferente do budismo japonês, que é diferente de outros budismos, onde ele se adapta um pouco com a região e busca compreender um pouco aquela situação, e ali tem uma adaptação, porque é uma questão cultural. Não é à toa de que, por exemplo, o reconhecimento facial das emoções, de que Google, Facebook e tantos outros estavam buscando para poder trazer
uma linguagem única, como o Paul Ekman e a Eve Ekman buscaram identificar, e eles conseguiram identificar emoções básicas. São 6 as reações básicas e cerca de 20, 27 algumas outras, mas de que elas não foram unânimes em todos os lugares. Por quê? Porque haviam diferenças culturais, onde, por exemplo, os japoneses, para demonstrar felicidade, era em outras regiões demonstrar felicidade. Então a gente não tem como enquadrar todo mundo. O nosso ego, ele adora querer enquadrar todo mundo, colocar todo mundo na mesma caixinha. Não. Nós temos formas de respostas. O Petor traz pelo menos 3 padrões, né? Tem aquele padrão amoroso, que é romântico, delicado, sensível. Algumas vezes o típico canceriano que chora por tudo. Temos o outro extremo, que é o sereno, um ser que está acima da humanidade, que enxerga tudo, bastante lógico, cartesiano. Parece aquele ser que é uma pedra, que não sente nada. E tem também o do poder, que ele transita entre esses 2 pontos, mas a busca é alcançar o que ele quer. Qual é o objetivo? Eu vou alcançar esse objetivo. Essa é uma das leituras. Existem várias formas da gente procurar se entender. O que eu preciso é estar presente. Então, o que mais aqui que ela traz? Competir com o filho. Quando a gente começa a competir com os nossos filhos, vem aquele livrinho do John Garriga, Onde Estão as Moedas? Oi, Anilda! Bem-vinda! Hoje teremos uma live maravilhosa com a Nilda, que essa queridona vai contar a trajetória dela. Assistam lá na Splendor Brasil, gente, é o meio-dia. Meio-dia ela vai estar trazendo uma história. Nossa, eu me emocionei desde a primeira vez que eu ouvi. Quero ver o quanto eu vou conseguir me segurar para não chorar hoje. Mas vai ser muito bom, muito bom. Então, o quanto ela competia com o filho, e no livro Onde Estão as Moedas, ele traz essa questão de que quando eu não acolhi os meus pais, eu vou buscar no meu companheiro ou companheira. Quando eu não tenho essa resposta do meu companheiro ou companheira, eu vou buscar nos meus filhos. Como se eles fossem a propriedade, e aí ficam naquela, mas eu te dei tudo, tu tem que fazer para mim. Não. A única coisa que os filhos devem aos pais é respeito. Honrar a vida recebida e respeitá-los. Amor nós entregamos para a vida. E esse amor entregue para a vida torna os filhos livres, porque se a gente parar e olhar para os nossos pais, a gente queria ficar o tempo inteiro dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, obrigado pela vida? Não. A gente queria da mesma maneira, como eu posso entregar para a vida? É o ciclo, como eu falei ontem, do livrinho aquele O Amor que Nos Faz Bem, onde eu tenho medo do nascimento, depois eu tenho a minha fase de adolescência, depois a fase pré-adulto, depois onde eu começo a buscar as minhas coisas. São os vários ciclos de separação que a gente passa. Mas nessa situação toda, eu estou sempre buscando evoluir e entregar para a vida. Entregar para a vida, entregar para a vida, entregar para a vida, entregar para a vida. Então eu preciso sim olhar, observar, acolher aquilo que os meus pais me dão para poder seguir em frente. E quando ela coloca essa situação de dependência do filho ou de julgamento, faz lembrar, tem um outro videozinho no YouTube que é... Como é que é o nome? Me fugiu. Eu sei que é uma historinha de uma mulher, de uma mãe, que ao dar à luz, o médico vai lá para cortar o cordão umbilical e ela diz não, não. E aí passa uma vida com aquele cordão preso com a criança. Em um momento é bonitinho, mas depois começa a se tornar dependência demais e é um fio comprido, onde tudo para ela é aquele filho. É exatamente da mesma maneira como na sériezinha lá, Another Self, uma nova mulher das constelações, onde a mãe daquela mulher que estava com câncer, quando perdeu o pai, ela colocou
Quando ela perdeu o marido e a criança perdeu o pai, ela colocou toda a vida dela apostada na filha. Tudo ela tinha que fazer para cuidar da filha. Não, gente. Não. Somos todos independentes. Ela não aguentava, não suportava a mãe dela, mas ela queria então fazer diferente. Mas fazer diferente é trazer liberdade. Não é privar. Aí aqui outra questão, né? Informações dos anjos. Não, nós recebemos as informações dos anjos para ir. Pare e checa. Quando eu recebi informação também para ir para Porto Alegre, chequei, fui no pêndulo, passei um dia, meditei de novo, fui de novo, 2, 3, 4 dias, até eu verificar, ok, tem algum risco? Tem alguma coisa que eu possa estar comprometendo? Tem algo de que eu possa causar algum dano a outras pessoas? Tem alguma outra coisa que eu possa estar me prejudicando? Está tudo tranquilo? Realmente é possível? Então tá, então vamos verificar isso. O livre-arbítrio e a atuação, ela vai até o ponto onde eu começo a danificar outra pessoa. Se essa situação, por mais que viesse, não, faz parte dessa comunicação, por mais que viesse dizendo, não, tem aqui alguma coisa que possa causar algum dano, opa, segura, observa. Observa. E presta atenção, ok, e se fosse assim, como seria? O que aconteceria? A gente está sempre sendo testado. A vida é esse grande teste. Até nas mensagens, a gente precisa parar e verificar, ok, o que é verdade nisso? Faz sentido? É coerente? Eu estou causando algum dano a alguém? Eu estou trazendo a prosperidade para mais pessoas? Eu estou servindo mais a humanidade desta maneira? Vai em frente. Agora, onde isso começa a trazer, tem um benefício, mesmo que seja, não, mas é para o bem de todos, como aquelas comunidades onde o pessoal chegava e seguindo um pastor, nós precisamos agora todos morrer para que nós possamos nos encontrar nos reinos do céu. E todo mundo se matava. A vida que vale a pena. A vida vale a pena. A gente não pode se colocar em nada de que seja para tirar a vida. A vida vale a pena. Existe um plano sempre muito maior de que lá no final vai chegar o momento de desligar. Mas até lá nós temos muito a servir a essa grande consciência. Com consciência. Porque assim a gente cresce, assim a gente evolui. Agora, quando eu não tenho consciência, quando eu simplesmente vou fazendo as coisas, eu não sei o resultado, eu não tenho resultado. Então, classificar as pessoas, né? Então ela se aproximou de uma outra pessoa que classificava as pessoas como espiritualizadas ou não espiritualizadas. Eu até posso ter um tipo de qualificação dessa, mas não para separar, mas para que para isso possa servir para poder ajudar. Vamos lá. Como, por exemplo, as provas de proficiência de inglês, de espanhol, de qualquer idioma. Vamos verificar qual é o teu grau de compreensão desse conteúdo. Esse aqui, então tá. Então tu tem que trabalhar isso, isso e isso. Tu tem que trabalhar mais falar, tu tem que trabalhar mais o ler, tem que trabalhar mais o escrever. Aí a gente pode enxergar, mas não que eu possa colocar uma limitação. Aqui eu estou de novo contra a própria lei do darwinismo, onde o darwinismo dizia, né, de que deve crescer e prosperar o mais forte. Sim, ok, mas quando o nosso conceito lá atrás era apenas muscular. Depois a gente passou a perceber que o mais forte ele tinha condições intelectuais e hoje a gente vê de que tem inúmeras formas. Outro dia apareceu para mim uma imagem de uma pessoa numa cadeira de rodas onde era praticamente só a cabeça, o corpo eram ossos meio retorcidos assim. E aí se fosse dentro dessa linha de exclusão, então tem que matar essa pessoa. Não. Essa alma escolheu essa experiência desafiadora de ter um corpo completamente deformado, assim, de viver uma vida de dependência, de viver uma vida de observação. Não é castigo, gente. Quando a gente para e olha, ok, como seria, assim como a gente vai fazer uma receita nova, e como seria fazer tal comida, e como seria fazer tal comida, assim como quando a gente vai fazer uma cadeira, um sofá, uma casa,
A gente não planeja isso materialmente. E por que essa consciência maior não pode estar planejando experienciar a vida de uma maneira diferente? A nosso julgamento vem o pensamento, julgamento que cria emoção, que traz a separação nessa retroalimentação. Então eu preciso sempre traz para dentro o que isso me causa. A cor ainda me faz separar do outro? Qual o sentido? A inteligência, o tamanho, o peso, são escolhas de cada um. O que eu posso fazer é o que aquilo me causa e ver por que isso me causa. Por que isso me causa? E o que eu posso fazer? O que é verdade nisso? O que depende de mim para eu sair do joguinho da ilusão? Ela estava também liderando uma nova religião. Isso era uma das coisas que quando eu estava lá com a Reconexão Axial, inclusive meu nome na época era Dhyan Shiva, que é o que traz as mudanças, que a parceira essa tinha dito, não, olha aqui, o mestre Meilin trouxe teu nome, é Dhyan Shiva. Eu dei corda por um tempo, mas tinha alguma coisa que me incomodava isso daí, essa visão de querer aceitar cegamente. É assim. Eu disse, não é assim. Não é assim. Eu posso sim ter uma parte onde eu não preciso me identificar plenamente, como o Osho também trazia, de que quando tu consegue te desapegar do teu nome, tu pode começar a crescer. Faz um certo sentido, porque nós somos muito apegados a tudo, mas não é uma exclusividade. Porque da mesma forma, como eu digo dos monges, né? Os monges utilizam a mesma roupa lá dentro do mosteiro. Mas se ele saiu do mosteiro, qual é o sentido ele ter que ficar utilizando aquela roupa? É só para eu querer me mostrar de que eu sou alguém diferenciado? E aí qual é a diferença entre eu estar de terno, smoking ou com o meu carrão e o monge com aquela roupa fora do templo? Nenhuma. Por isso, por exemplo, tem uma pessoa que eu acompanho alguns conteúdos, o Sadhguru, e eu achei pela primeira vez alguém interessante, porque ele sai do templo e ele coloca a roupa normal. Ele anda de moto, ele viaja, ele peregrina, ele bota boné, ele bota óculos escuro. Não está sempre com aquele vestimento. Mas a gente percebe que tem a turma que compartilha os conteúdos dele, que não, a gente tem que colocar os conteúdos sempre quando ele está com essa roupa, com o turbante, não sei o que lá. Não, ele está com isso quando está no espaço dele. Véus de ilusão são enfeitiçadores mesmo, sem sombra de dúvida, Leila, sem sombra de dúvida. Então a gente precisa observar, tá atento. Perceber esses encantadores de serpente, o mesmo que a gente verifica todo o fanatismo, toda a ideologia cega, é encantamento de serpente. Para mim não faz sentido eu chegar, por exemplo, e voltar de novo em uma pessoa que explicitamente roubou milhões. Isso não deixa de ser um genocida também, é um assassino. Porque quando a gente rouba, desvia, eu não estou dando para educação, não estou dando para saúde, não estou dando para segurança. E aí dizer, não, mas acontece que era mais ameno as coisas. Gente, roubou. E não foi pouco. Então a gente precisa buscar, acho linda essa renovação de deputados, senadores e tudo mais, para que a gente possa trazer mais civismo, para que a gente possa trazer cada vez mais autorresponsabilidade. Eu acredito muito em um dos conteúdos do Petork que fala exatamente isso. Nós precisamos ter leis, governos, pessoas nos dizendo o que a gente tem que fazer, enquanto a gente não tem autorresponsabilidade. E como é que a gente conquista a autorresponsabilidade, Ricardo? A partir da autopercepção. Começa a te perceber, começa a te amar, começa a verificar, valida essas situações todas. Valida a tua igreja, peraí, mas isso daqui, essa igreja ela diz que somente a palavra dela é verdade? E se eu disser para o pessoal da minha igreja que eu estou indo lá num terreiro de Umbanda, ou que eu estou indo num centro espírita, ou que eu estou indo num ashram, o que eles vão dizer? Eles vão aceitar ou eles vão dizer, olha, cuidado, isso é coisa de Satanás, isso é coisa de demônio. Opa, abre o olho.
Tá, mas eu posso de repente ir para aquela igreja e ouvir algumas coisas, mas eu posso também buscar os meus conteúdos. E aos poucos eu vou criando o templo dentro de mim. Hoje eu sou o meu templo. Eu paro, eu faço a minha meditação. Respiro. Tem vezes que eu rezo. Tem vezes que eu só medito. Tem vezes que eu converso com entidades. Vou a centro espírita. Admiro os terreiros de Umbanda. Gosto também do budismo, taoísmo. Mas eu não preciso ter que me identificar com aquilo. Eu posso pegar o néctar, o que tem de bom daquilo que me faz me conectar com uma consciência maior. Ladra, o valor dos valores foi rasgado, exatamente. Exatamente. Ali o valor dos valores foi rasgado. Então a gente precisa prestar atenção, trazer para dentro. Traz para dentro, verifica, te torna presente, cria o hábito. Cria o hábito de 3, 5 minutos, para, te observa, como a gente fez antes, te observa no ambiente. Como é que eu estou me sentindo? Como é que é estar aqui de novo fazendo a live, aí tem um barulho de uma ambulância que está chegando ali para o hospital, tem um barulho de uma obra que já começou, tem um vento. Como é que eu estou me sentindo sentado? O que isso causa em mim? Como é que está a temperatura? À medida que eu vou aprendendo a me observar e a perceber as coisas, a minha interação com o externo, eu me coloco menos dependente do que os outros estão dizendo, de que eu devo ou não devo. Mas eu começo a me questionar e aí disso eu trago essa verdade, porque eu estou experienciando isso. Como por exemplo, quando eu vim da outra vez, eu fui fazer as lives ali do lado de fora, depois eu ouvi a live aqui no telefone, eu digo, opa, não vai dar. Fica muito barulhento. Gostaria, seria bacana quando tem sol, mas não vai dar. Então esse é o ponto da gente experienciar para evoluir. E não me colocar engolfado nisso. E não, tem que ser. Oh, mundo, para! Faz silêncio. Não rola. Gente, não vai dar tempo de fazer a ativação. Vou pedir para que vocês façam então. Coloca lá as duas mãozinhas no peito, dá aquela batidinha. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Nos vemos de novo amanhã, sexta-feira já. Sextou, galera. Sextou, uma semana corrida. Amanhã nós vamos fazer o resumo de tudo. E hoje, ao meio-dia, eu convido vocês para que possam ouvir a história maravilhosa da Anilda. A Anilda é uma mulher incrível, apaixonante pela história, pela resiliência, pela capacidade de ir em frente. São histórias assim que são inspiradoras, de mostrar que a vida não é castigo, a vida vale a pena. A gente precisa perceber que aprender, experienciar, ensinar são passos, são testes, mas a gente segue em frente, com paciência, com persistência, com perseverança. Então vamos juntos lá, meio-dia, na Esplendor Brasil, aqui no Instagram. Vai ser um prazer receber vocês e receber a Nilda para esse bate-papo gostoso. Beijos e abraços, até amanhã, 6h39, estamos juntos de novo, falando sobre o resumo da semana. Tudo que nós aprendemos na semana para celebrar, conquistar, seguir em frente. Quem sabe até falar mais um pouquinho, porque hoje esse tema me levou a outras divagações, eu falei muito pouco sobre a série, mas eu acho que o objetivo é exatamente esse. A gente sempre refletir e trazer esses tópicos, né? Trazer para dentro. E como eu faço isso? O que é verdade nisso? O que depende de mim agora? O que isso me toca? Como eu posso fazer diferente? Como podemos seguir evoluindo? Beijo, abraço, tamo junto. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Leila.